Bom, toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos participar mais uma vez da Escola Bíblica Dominical, na lição número 9, com o título Como Vencer as Oposições à Obra de Deus. Um tema muito bom desta semana. Eu acredito que tem vários e bons ensinamentos para cada um de nós aqui, tá bom? O texto áureo diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos, capítulo 8, verso 37. Verdade prática. Quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Verdade prática. Quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Graças a Deus por isso. Leitura diária. Segunda-feira, Efésios capítulo 6, verso 12 ao 16. A fé, uma arma contra a oposição. Terça, Mateus capítulo 7, o verso do 7 ao 1. A oração, uma arma contra a oposição. Quarta-feira, Atos capítulo 4, versos 23 ao 32. A união, uma arma contra a oposição. Quinta, Atos capítulo 2, do verso 37 ao 47. A vigilância, uma arma contra a oposição. Sexta, Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13. A obra de Deus triunfará. Sábado, Atos capítulo 5, verso 34 ao 42. A grandeza da obra de Deus. Quero que depois, assim, que os irmãos puderem, vocês todos estarem lendo essas passagens. Tenho certeza que Deus vai falar com cada um de vocês. A leitura bíblica em casa, nós não vamos ler ela toda, mas nós vamos dar as referências para que vocês possam estar lendo. Isso encontra em Neemias, capítulo 4, verso 8 ao 20. 1 João, capítulo 4, o verso 4. 1 João, capítulo 5 e o verso 5. Introdução. Na lição 7, observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição, iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Foi o que nós falamos nas lições anteriores. Toda vez que você for fazer alguma coisa para Deus, o adversário ele vai se levantar contra você e contra a obra de Deus. Tópico 1. Qual a procedência desses ataques? Subtópico 1. A Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Ela diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. Que seria, naquele caso, da pessoa estar sendo usada pelo adversário. Desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá, ele tem sido o adversário de Deus e de sua obra. Em 1 Pedro, capítulo 5, e o verso 8. O subtópico número 2. Qual a orientação que a Bíblia dá diante
desta luta. Ela diz, portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, tendo feito tudo, ficar firmes. Efésios capítulo 6 e o verso 13. Vemos assim que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas sim ficar firmes, resistir e vencer. Tiago capítulo 4 e verso 7. Quer dizer, irmãos, que nós temos que estar sempre lendo a palavra, sempre buscando entender e compreender as escrituras da palavra de Deus. Deus diz para a gente não fugir da luta, mas encarar, a gente enfrentar a situação, porque com certeza nós vamos obter a vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Subtópico número 3. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. E essa fé, Deus ele te deu, você tem que colocar ela em prática. A Bíblia diz, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. 1 João, capítulo 5, verso 5. Por isso a Bíblia aconselha, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Glória a Deus por isso. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar. Hebreus capítulo 11, verso 6. Devemos não temer, mas crer somente. Marcos capítulo 5, verso 38. A última recomendação, não deis lugar ao diabo, se encontra em Efésios capítulo 4, verso 2. Glória a Deus. Subtópico número 4. Nesta luta, as armas devem ser espirituais. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes levam-nos a dar lugar ao diabo. Então, o que nós podemos aprender em todas as lições? Nós temos que estar com a palavra de Deus, nós temos que estar com o espírito de oração para que a gente possamos vencer essas potestades malignas. Amém, irmão? Eu passo a oportunidade para o presbítero Tiago. Amém. Quero saudar, né, a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A você que escuta, né, a gente também em casa nesse momento. Que a paz do Senhor, né, esteja convosco. Estamos aprendendo uma lição maravilhosa, irmãos. O diácono Everaldo ele deu início falando de como vencer as oposições à obra de Deus. Ou seja, como que você vai vencer os levantes que muitas das vezes acontece aí na sua trajetória com Cristo, ou seja, na sua caminhada com o Senhor. E o primeiro versículo que o irmão meditou foi algo maravilhoso, que é uma palavra de vitória para mim e para a sua vida, dizendo, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, não importa o tamanho da adversidade que você está enfrentando nesse momento, você já é mais do que vencedor. É a palavra do Senhor que vem garantir essa vitória para mim e para a sua vida nesse momento. Uma palavra maravilhosa, né? E mais interessante ainda, que a gente já aprendeu, o texto ele veio nos dizer também o ensinamento que a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades. O irmão ele meditou numa palavra aqui maravilhosa e também nos deu uma receita para as nossas vidas. Que para a gente vencer essa oposição, nós temos que nos revestir com as armaduras de Deus. Tá bom? Os irmãos possam, né, estar aí atento ao que o Senhor ele já vem falando. Tópico de número 2, ele diz assim, o inimigo procura atingir a nossa fé. Olha aí, irmão, presta atenção aí o que Deus ele tem para falar contigo. O inimigo ataca com a arma do desprezo.
diziam: que fazes estes fracos judeus? Neemias capítulo 4, versículo 2. De fato, em nós mesmos somos fracos. Paulo disse: quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios capítulo de número 12, versículo 10, versículo 9 e 10. Quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo. Foi esta tentação que derrubou Israel. Quando os 10 espias disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Números capítulo 13, versículo 31. Os israelitas recusaram-se a subir, recusaram-se a dar ouvidos à mensagem de fé transmitida por Caleb, que dizia: certamente prevaleceremos contra ela. Números capítulo 13, versículo 30. O Senhor é conosco, não os temais. Capítulo de número 14, versículo de número 9. Meus irmãos, aqui a palavra do Senhor ela vem nos dizer que o inimigo, uma das armas que ele usa para atacar a minha e a sua vida, a minha e a sua fé, é o desprezo. Eles estavam dizendo, né, para o povo de Israel: que fazem esses fracos judeus? Ou seja, muitas das vezes as pessoas ela nos taxam como fracos, sabe? Como fracos. Mas é como Paulo ele disse: quando a gente está fraco, a gente é forte. Por quê? Porque a força que está em nós, ela não é nossa, mas ela vem do Senhor, sabe? É uma força que vem através do Espírito Santo de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, sabe? Nós, com a nossa força, muitas das vezes a gente não consegue caminhar. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que é o Senhor que renova as nossas forças. Então, se você que está me escutando nesse momento se encontra enfraquecido, receba neste momento fortalecimento da parte do Senhor, que é Deus que te fortalece, para que você possa caminhar, louvado seja o nome do Senhor, e continuar aí guerreando. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui vem falar também algo interessante, eu quero ser breve com os irmãos, sobre uma promessa. Deus havia prometido uma terra para o povo, e ali Josué e Caleb, juntamente com aqueles espias, né, eles foram ali espiar a terra. Só que quando os espias eles foram com uma promessa, sabe? Eles foram porque foram debaixo de uma palavra. A palavra do Senhor dizendo: olha, vai lá, o Senhor ele é convosco. Só que a palavra do Senhor ela vem nos dizer que eles olharam para o tamanho dos gigantes que havia naquela terra, que eles olharam para o tamanho do problema. E o que eu quero dizer, que a gente aprende, eu quero dizer para você nesse momento que maior sempre vai ser a promessa de Deus sobre a sua vida. Nunca olha para o tamanho do gigante. A gente vai aprender dentro da palavra do Senhor que Davi, ele foi o único que olhou para o tamanho do gigante e ele enxergou um Deus muito maior que havia sobre a vida dele. Enquanto muitos olhavam simplesmente para um gigante chamado Golias, Davi, ele olhou para o tamanho da força e do poder de Deus. Ele enxergou algo que ninguém enxergava. Ou seja, nesse momento, o Senhor ele está te dando oportunidade, meu irmão, de enxergar algo que talvez você não esteja enxergando. O poder de Deus, a grandeza do Senhor teu Deus é muito maior do que o problema que você está enxergando nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 2. O inimigo ataca com a arma do escárnio. Trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficarem desanimados. Todavia, devemos lembrar de que isso é o que os fiéis sempre tiveram que suportar. Nem mesmo Jesus escapou do escárnio. Ele disse: se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Isto faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Os que são carnais procuram escapar do escândalo da cruz. Aqui também,
o texto ele vem falar, né, o autor, sobre algo interessante, falando sobre o escárnio, mas que a gente seria taxado de diversas situações, igreja. Se chamaram Jesus de Beelzebul, quem dirá nós? Sabe? Mas o que me chama a atenção aqui é que o adversário ele usa uma arma que aqui está no texto também, que vem nos ensinar, chamada desânimo. Por isso que cada vez mais nós devemos nos prender à palavra do Senhor. Por isso que cada vez mais nós devemos nos prender aos pés do Senhor Jesus, a palavra de Deus. Por isso que cada vez mais nós devemos pedir ao Senhor um fortalecimento, um revestimento espiritual, igreja. Porque muitos nos dias de hoje se encontram nessa situação, desanimados. Por quê? É a arma que o adversário ele tem para afligir a minha e a sua vida, a nossa fé. Ou seja, é implantar dentro dos nossos corações o desânimo. Mas o Senhor é quem concede o ânimo. Por isso que ele diz para mim e para você não temer. Ou seja, nós não devemos temer. Nós devemos sempre, louvado seja o nome do Senhor, perseverar com fé, sabe? Buscando ali a presença do Senhor realmente, porque é Deus que nos garante a vitória, em nome do Senhor Jesus. E para finalizar, meus irmãos, tópico 3, subtópico 3, ele vem dizer assim, o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Olha, preste atenção. Vivificarão dos montes de pó as pedras que foram queimadas. Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa para a qual Deus o chamava, recusou-se a ir. Quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus, que Deus iria com ele, e que Deus seria com a sua boca, Moisés se animou e viu as montanhas tornar-se em campinas. Quem faz a obra é Deus, mas ele usa instrumentos, ainda que estes sejam pequenos e a tarefa seja grande. É mais uma situação aqui, igreja, que o adversário ele sempre vai colocar no meu e no seu coração, ele sempre vai querer, de alguma maneira, colocar, né, sobre as nossas vidas que muitas das vezes você não é capaz, que você não pode, que você não deve estar na presença do Senhor, que aquilo que Deus colocou sobre a sua mão é muito grande para você, sabe? Ele sempre vai colocar sobre a sua vida justamente isso, que você não é capaz de, sabe, de fazer aquilo que Deus ele tem colocado para você, que a tarefa, que a obra ela é muito grande para você, sabe? Que você não merece. E, de fato, se a gente for parar e meditar na palavra do Senhor, merecer nós nunca merecíamos. Mas pelo sacrifício de Cristo na cruz, ele fez eu e você merecermos estar na presença dele. Pela graça, sabe? O Senhor Jesus, ele nos deu esse benefício, ele nos deu esse dom, essa graça, através do sacrifício dele. Por isso que hoje eu e você podemos sim, sabe? E se por algum motivo, né, o adversário ele tem, de alguma maneira, colocado justamente isso sobre a sua vida, de que você não é capaz, saiba nesse momento que é mentira do adversário, que o Senhor Jesus te chamou, a obra é dele e ele se responsabiliza pela obra. É ele que vai te capacitar, é ele que vai dar sabedoria para você, é ele que vai preparar tudo para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Assim foi com Moisés, assim foi com Neemias, e assim é sobre a minha e sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Assim eu agradeço a minha oportunidade e já passo, né, a oportunidade para o presbítero João. Senhor. Amém, irmão. Amém. Nós estamos numa aula de ensino, então vamos continuar aqui. Né? Porque o inimigo ele procura atingir a nossa fé de várias maneiras. Então, aqui no subtópico número 4, diz assim: o inimigo usa contra nós boatos e as mentiras. É uma verdade isso aí, irmãos. Os samaritanos espalharam calúnias contra Neemias,
dizendo que ele planejava constituir-se rei. Neemias capítulo 2, versículo 19, e Neemias capítulo 6, versículos 5 e 6. Bom, isso para amedrontar os judeus, assim atingi-los em sua fé em Deus. Neemias respondeu: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Louvado seja Deus. Neemias 6, 8. Então, nós temos aqui um ataque do inimigo, com mentiras, com calúnias. Isso ele usa muito para abalar nossa fé, para que nós desistimos. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, por isso que nós temos que estar em comunhão com o Senhor, para dar a resposta para o inimigo que vem contra nós. Nós sabemos que a mentira, se nós vemos lá no homem, na queda do homem, nós vemos que o inimigo, o próprio diabo, na serpente, ela mentiu. Ela chegou para Eva e mentiu. Então foi uma mentira ali. Ela perguntou, é assim, desse jeito. Ela perguntou, foi assim que o Senhor disse de todas as árvores do jardim não comestes? Aí Eva falou, não. Ele falou que da árvore que está no meio do jardim, dessa você não comerás, e nem ao menos comerás, porque senão morrerás. Aí a serpente falou, não, enganando, uma mentira. Falou, não, é que se você comer, na realidade você vai ficar igual a ele. E assim Eva pecou, e Adão levou Adão também a pecar. É um exemplo daquilo. Então, nós temos que estar junto com Jesus e estar em constante vigilância e comunhão com Deus para resistirmos, porque o Senhor ele vai te dar um argumento para você abater toda investida no maligno. Embaixo, Jesus aconselhou aqueles que sofrerem acusações mentirosas e alegrarem-se, a exultarem e a não atentarem para o que se fala deles. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Então Jesus ele fala aqui, ó, que nós vamos sofrer mesmo. Jesus sofreu, todos nós vamos sofrer. Então, mas com esse sofrimento, eles falam assim para nós, alegram-se e exultam-se. Ou seja, é para a gente exprimir o nosso sofrimento, porque Jesus sofreu, é a cruz que nós temos que carregar, nós já ouvimos aqui. Então nós temos que vir com alegria. Nós temos que receber isso com alegria, com grande júbilo. Está marcado lá, ó, Mateus 5, 11 e 12. Eu vou ler para os irmãos. Então fala assim, ó, para você ver. Então, toda opressão que vem sobre nós, irmãos, todo investimento, toda mentira que fala, a calúnia sobre você e sua família, irmão, entrega para o Senhor e se alegra. A Bíblia fala para a gente nos alegrar. Olha assim, ó, olha aqui, Mateus capítulo 5, verso 11 e 12. Diz assim, ó, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós, e até o nosso próprio Salvador. Louvado seja Deus. Eu vou dizer, irmãos, que o nosso galardão está lá no céu. Vamos lá. Vamos lá. Agora, no 2, né? Não é isso? O 2. Então, é o tópico 2, subtópico. Desculpa. Obrigado aqui, irmãos. Agora é o... Deixa eu ver qual é. 5, irmão. Subtópico 2. Não, tópico 2, subtópico 5, é isso? É isso. Diz assim, usa como arma a astúcia. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias. Porém, tentavam fazer mal a Neemias. Insistiram na proposta, mas o convite foi repetidas vezes recusado por Neemias. Estou fazendo uma grande obra, não poder obedecer. Neemias 6 e 3, todos sabem e conhecem essa passagem. Então, a astúcia, ela na realidade, ela é uma grande habilidade para a pessoa fazer mal. É especialmente enganar as pessoas. E isso a gente vê. O inimigo ele é astuto mesmo, ele vem para enganar.
jogam sempre enganando, né? O objetivo desse engano é levar a pessoa errada, desistir da obra do Senhor. Então, Neemias, repetidas vezes, ele recebeu esse convite, repetidas vezes ele falou, não, estou fazendo uma grande obra, então, irmãos, vamos se ocupar na obra do Senhor, porque o inimigo não tem de quem nos acusar. Capítulo número 6. O inimigo usa como armas as ameaças também, aleluia. Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles, a fim de espalharem medo e pânico entre o povo de Deus. Porém, disse Neemias, oramos ao nosso Deus e pusemos guardas contra eles. Neemias capítulo 4, versículo número 9. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam-se a sua área de trabalho. Eles foram corajosos. Olha, então o que fizeram? Oramos ao nosso Deus, olha, e oramos ao nosso Deus, o que fizeram? Diante da ameaça. Irmãos, olha, eu no começo do meu ministério, eu tive algumas experiências em expulsar demônios, e o demônio, ele é habilidoso em tentar assustar. Ele faz um gesto, ele se assusta para você desistir embora. E ele triunfar na sua vida. Mas não é mesmo não. Se investe contra eles que Deus deu habilidade. Deus o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele dá estratégia. Ele dá estratégia. Na hora que você precisa do discernimento, ainda que você acha que não tem, na hora ele vai colocar, dar o discernimento para você. Já aconteceu muito comigo isso. No começo do meu ministério, eu uma série de ele veio para assustar, para você recuar e parar a obra no caminho, ou bem concluir. Mas o que Neemias fez? Ele orou. Olha, oramos ao nosso Deus. Ele só orou? Não. Ele orou ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Então ele orou para o Senhor e tomou a decisão. Porque eles foram, uma mão eles trabalhavam, a outra estava na espada. Aleluia, louvado seja Deus. Eles se precaveram também. Eles tiveram uma fé consciente, porque eles oraram, colocaram na mão do Senhor, mas se defenderam. É isso que nós temos que fazer. A nossa defesa está aqui, na Bíblia, na oração, no jejum, na consagração, na ida lá na casa do Senhor. Aqui, a minha parte é até aqui, irmãos. Eu já retorno agora para o pastor Edson. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. E a todos os ouvintes, os simpatizantes da fé, e a todos que vão estar ouvindo esse vídeo, essa palavra maravilhosa que desde do início aí, é uma palavra tremenda, um alerta, né, também, para a gente sempre estar firme na presença do Senhor. Vamos aqui para o tópico 3, que diz assim: qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Qual que era o segredo? Agora nós vamos descobrir qual que era o segredo. Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam fazendo a vontade de Deus. Olha só, confiança. Vamos lá. Neemias disse aos seus inimigos: o Deus do céu é que nos fará prosperar. Ó, ele já estava falando, nós somos fracos, mas é ele que vai fazer nos prosperar. Olha, ele não se autodenominou forte. Não, eu vou vencer. Não, ele disse, nosso Deus nos fará prosperar. Confiança. Neemias capítulo 2, 20. Neemias sabia que o Senhor havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Essa certeza nos guarda de precipitações, Provérbios 29, 20, e de falarmos palavras impensadas, Salmo 106, 33, Eclesiastes 7, 9, Provérbios 25, 11. Podemos, assim, governar o nosso espírito. Oh, glória! Como que é bom a gente ter confiança. Quando a gente tem confiança em Deus, quando a gente deposita toda a nossa confiança, a nossa fé, como foi falado desde o começo aí, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a gente temos certeza que Deus
é quem opera por nós. É Deus quem faz a obra por nós. Por isso que Neemias tinha essa certeza em seu coração. Nosso Deus nos fará prosperar. Quer dizer, o inimigo pode falar o que ele quiser, o inimigo pode tentar barrar o tanto que ele quiser, mas eu dou ouvido somente para Deus e tenho confiança nele. Subtópico 2. Os judeus venceram pela oração. Oh, glória. Neemias era homem de oração. Com frequência, lê-se sobre como Neemias orava. Ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate. Neemias 4, verso 4. 6, 14, 13 e 29. Aquele que ora coloca sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la. O mesmo Deus que nos exortou a orar também prometeu nos responder às orações. João 22, 27, Salmo 50, 15, 46, 1, Mateus 7, 7, 8 e 11. O mesmo Deus que nos incentivou a orar, que nos ensinou a orar, é o mesmo que vai ouvir as nossas orações. E é o mesmo que vai socorrer. Porque em Malaquias, capítulo 6, não me engano, capítulo 3, verso 6, que diz: eu sou o Senhor e não mudo. Nosso Deus não tem nenhuma sombra de variação. Ele continua sendo o mesmo Deus. Se ele incentivou você a orar, se ele ensinou você a orar, ora, porque a resposta vai vir como veio para Neemias, vai vir para a sua vida também. Subtópico 3. Devemos também orar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Jesus deixou-nos o mesmo ensino. Falou-nos da necessidade de perseverarmos na oração, usando para isso uma parábola. Lucas 18:1. Paulo exortou aos efésios que perseverassem em oração e súplica no Espírito. Efésios 6:18. E os Colossenses, ele escreveu: perseverai em oração. Colossenses 4:2. O que é, então, perseverança em oração? É impedir que alguma coisa nos estorve a orar, encontrando-nos apenas na oração. Precisamos de uma espécie de autodisciplina ou de controle sobre nós próprios. Marta não dispunha tempo para ficar aos pés de Jesus, porque estava ocupada. Lucas 10, 38 ao 42. Quando começamos a orar, aparecem muitos obstáculos, mas devemos ser vitoriosos. Temos que ter vitória também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, fazendo-nos pensar em outras coisas. Olha como é que o inimigo ele quer tirar a nossa visão, tirar o nosso propósito, o nosso foco. Você está com aquele foco em querer orar, em interceder para uma pessoa, ou fazer uma obra de Deus, ou ir nos hospitais orar para alguém enfermo. Ele sempre vai tentar disturbiar isso, tirar isso da sua mente, querer manchar o seu pensamento para você pensar em outras coisas em vez de fazer a obra de Deus. Mas Neemias não, Neemias permaneceu firme. O nosso Deus nos fará prosperar. Oh, glória. Vamos lá.
É persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar-se pesada e difícil a oração. Daniel também. Daniel orou 21 dias e veio a resposta. Então ele soube que a resposta demorava, porque os espíritos malignos tinham impedido a resposta. Jesus mostrou a mesma verdade na parábola sobre a viúva. Lucas 18, do 1 ao 6. O inimigo sempre ele quer impedir a oração, ele sempre quer não deixar você com força de orar. Então, com Daniel não foi diferente. Ele bloqueou a resposta. Vê que o anjo do Senhor já estava pronto. Desde as primeiras palavras de Daniel, o anjo já estava pronto para vir, para sair já, para entregar a resposta. Mas havia um campo espiritual onde que os demônios estavam impedindo. Por isso que Deus precisou mandar o anjo lá para poder abrir o caminho e chegar à resposta. Porque Deus envia o anjo, sim, para dar a resposta a todos aqueles que creem, que perseveram em oração. Continuando. É orar até que venha a resposta. Devemos orar até que venha. Até que a resposta venha, tem que permanecer em oração, ali batendo na porta, como Jesus disse. Bate, bate e abrir-se-lhe-á. Continua orando, continua pedindo, continua clamando. Isaías 62, 8, Lucas 24, 49. Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa. Mateus 26, 44. E Paulo também orou 3 vezes, até que Deus lhe respondeu. 2 Coríntios 12, 8 e 9. Elias orou 7 vezes para que chovesse, e choveu. 1 Reis 18, 43 ao 45. E os discípulos perseveraram em oração até que o fogo caiu. Atos 1, 14. Atos 2, do 1 ao 4. É uma prova que o espírito de oração opera em nós. Zacarias 12, 10. Romanos 8, 26. Efésios 6, 18. Judas 20. O Espírito Santo ora em nós, enquanto trabalhamos, enquanto nos ocupamos de nossas tarefas diárias. O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição de nossos corpos. Isso é, se estamos de joelho, deitado ou em pé. Isto é o segredo de estarmos sempre orando. Dá liberdade ao Espírito e ele levar-te-á para esta gloriosa vida de oração. Aleluias! A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Essa é o nosso dever, né? É o nosso dever a oração. A oração, ela é o combustível, é o alimento, é a oração que traz a resposta, é a oração que traz o fortalecimento. Na vida de Neemias, nós podemos ver que Neemias pegou uma posição firme. Ele não voltava atrás, ele sabia, como Paulo disse, eu sei ao Deus que eu estou servindo, eu tenho certeza nesse Deus que eu sirvo, nesse Deus que eu dobro o meu joelho todos os dias e oro, clamo, peço a Ele, eu tenho certeza. Não importa, viu aqui falando que não importa a posição, se você está deitado, se você está trabalhando sentado ou está dirigindo, mas o importante é você estar em constante oração, falando com Deus, clamando ao Senhor, clamando pelas vidas, intercedendo pelo ministério, pelo seu ministério, pela sua família, está perseverando na oração. Neemias era um homem de oração. Então,
Um homem que é um homem de oração, ele tem certeza. Ele sabe que Deus vai agir na sua vida. Mesmo que o inimigo mostre que esteja demorando, mesmo que o inimigo esteja mostrando que está tão longe, como na parábola da viúva lá, Jesus deu o exemplo lá falando que o juiz iníquo fez justiça àquela viúva ali que ficava pedindo para ele fazer justiça. Jesus falou, olha só a resposta do juiz iníquo. Imagina o vosso Pai que está no céu. Não vai também atender aqueles que clamam a Ele de dia e de noite? Ainda que tardio para com Ele. Ainda que tardio. Quer dizer, para nós, a gente acha que é tarde. Ainda que tardio, para nós é tardio. A bênção de Deus é tarde, está chegando tarde, está demorando para vir. Mas não é. Deus vem na hora certa. Ele não erra a hora, ele não erra um minuto, ele não erra o segundo, ele sabe na hora certa, ele te abençoa. Ainda que tardio para com ele, mas ele traz a resposta. Um exemplo, Abraão recebeu a promessa e ela veio se cumprir depois de 25 anos. Mas a Bíblia diz que ele continuou dando glória a Deus e isso lhe foi imputado como justiça e a promessa de Deus chegou em sua vida. Meu irmão, minha irmã, não desiste. Continue, persevere em oração, porque Deus também tem uma obra maravilhosa na vida de cada um daqueles que perseverar em oração na sua presença. Lição gloriosa, lição maravilhosa. Tem mais algum irmão que quer dar uma posição aí, quer falar alguma coisa? Não, só concluir, né, que, assim, o que cada um trouxe foi algo, assim, maravilhoso, né, que nos traz muito ensinamento, muita edificação. Em cada lição, né, a gente tem aprendido, assim, algo diferente. E o Senhor, ele sempre está dizendo, né, através de cada lição, através de cada ensinamento, de que as lutas, muitas das vezes, elas podem ser grandes, mas que vale a pena a gente perseverar, de que vale a pena a gente se firmar na presença do Senhor, porque a nossa vitória ela já está garantida, né, em nome do Senhor Jesus. E aqui o irmão Edson ele foi muito feliz, né, dizendo que a gente tem que perseverar em oração, igreja. Que Jeremias 33:3 diz que clama a mim e responder-te-ei. Ou seja, a igreja que clama, a igreja que ora, a igreja que busca, é uma igreja que tem resposta da parte do Senhor. Então, continua buscando, continua clamando, porque Deus tem resposta para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória Amém. a Deus. Aleluia. Irmão Everaldo, irmão João. Graças a Deus aí, né, irmão? Uma lição aí, ensinamentos muito maravilhosos. Você vê ali quando o nosso pastor Edson estava falando, e uma coisa que veio ao meu coração, que Jesus orou 3 dias para poder receber a vitória. Paulo orou 3 dias para poder também receber a vitória. O Neemias orou 7 dias para receber a vitória. E Daniel orou 21 dias para receber a vitória. Dentro desse tempo, desse período, nós vemos que não existe um tempo determinado para cada um estar recebendo a sua vitória. Tem o tempo certo. E, com certeza, o meu tempo, a minha bênção e a sua bênção, você pode ter certeza absoluta que vai ser na hora em que Deus ele quiser colocar nas suas mãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E não podemos também ignorar, né? Que a Bíblia diz que um dia para o Senhor é 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse um dia. Então, ele tem um momento, a hora exata de abençoar a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já aproveitando, você que não é inscrito no canal aí, Palavra da Verdade, Valente de Davi, já se inscreve aí no botão embaixo, inscrever-se, toca nele aí, toca no sininho de notificação para sempre você estar recebendo as notificações das lições, também de uma palavra. Sempre vai ter um vídeo aí novo
a cada sábado aí, para você estar aprendendo da palavra do Senhor. Compartilhe também com aquele que gosta da palavra, com aquele que gosta de ouvir uma palavra de ânimo, de fé. Compartilha para o seu parente, para o seu amigo aí, dá uma força para o canal aí, para que a palavra de Deus se propague para todo o mundo aí e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Vamos orar, meus irmãos? Amém. Soberano e eterno Pai, Poderoso em nome Deus, de Jesus eterno Cristo, Pai. teu Filho amado, Senhor. Agradecemos Graças a Ti, ó Deus, Pai, por nessa mais noite, essa por essa palavra, Pai. oportunidade, meu Nós Deus, que o Senhor nos estamos unidos, concede de falando, juntos Senhor, meditarmos da Tua palavra, de aprendermos, Pai, um pouco mais da Tua palavra. Somos gratos a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor já tem feito. Somos gratos a Ti, ó Pai, por cada ensinamento, Pai, por cada lição, por tudo que o Senhor tem ministrado para os nossos corações. Nessa hora nós pedimos a Ti, ó Pai, por cada vida que nos escuta. Dê ânimo, meu Senhor. Fortaleça, Pai, a Tua igreja, fortaleça o Teu povo. Conceda ânimo, Senhor, para cada um dos Teus, Pai, para que todos venham, meu Deus, perseverar em Tua presença, Pai, para que todos venham buscando a Tua face, a Tua presença, e o Teu nome seja glorificado. A bênção do Senhor esteja sobre cada vida e sobre cada lar nesta hora. É o que lhe pedimos e lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, que esteja em cada coração, desde agora e para sempre, todos digam amém. Aleluia. Glória a Deus.